Olá, boa noite. Meu nome é Jesumari Corsi e hoje eu vou dar continuidade ao estudo do livro de Isaías. E o capítulo que ficou para mim é o capítulo 50. E vamos fazer uma breve oração para que Deus abra o nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, entramos na presença santa do Senhor. E eu peço, meu Pai, que o Senhor venha se fazer presente, ter misericórdia de cada um de nós que está aqui nesse grupo, querendo aprender do Senhor. Eu peço que o Senhor venha dar um entendimento e que não venha sair nada que seja de achismo, meu Deus, mas sim do que o Senhor direcionar. O que não for para ser falado, meu Deus, não deixa sair da minha boca, por favor. Em nome do Senhor Jesus, e amarra todo mal, todo espírito de confusão do entendimento da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Tá dando para ouvir direito eu falando? Sim, senhora. Pronto. Perfeitamente. Vamos aqui ao versículo 1 do capítulo 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Aí eu escrevi o seguinte, né? Isaías, como já foi visto, é um livro de figura, né? De linguagem. Então, o divórcio, ele mostra aí um rompimento de relação, né? Aí eu estava pensando, se o divórcio entre o casal já é doloroso, porque sempre tem uma parte que sofre, né? Imagine Deus se divorciar do povo. Imagine isso, né? Eu vejo o divórcio como uma rejeição de um dos lados. Alguém não quer mais, né? E assim, e justamente esse divórcio aconteceu pelo desgaste de procedimentos que desagradaram a Deus, né? Do povo de Israel, que errava, Deus perdoava, voltava a errar de novo, e por isso também, e com isso veio o repúdio, né? Naquela época da lei mosaica, né? Uma mulher que era repudiada era como se tivesse com lepra, né? Era uma pessoa banida de tudo, afastada de tudo. Então, com isso aí dá para ver que Deus chegou no limite dele, né? Dá para ver que Deus chegou no limite. A pessoa Deus repudiar uma pessoa é uma coisa assim que quando eu li, meu Deus do céu, é muito grave. E isso aconteceu justamente devido à infidelidade do povo. Porque quando é que acontece o divórcio no casamento, geralmente é pela infidelidade. A maioria dos divórcios, né? E aqui se mostra justamente isso. O rompimento pela infidelidade espiritual. E no 2 diz: por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Porventura, tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir?
ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, porquanto não tem água e morrem de sede. Aqui Deus chamou o povo para o arrependimento. E eu vejo aqui, trazendo para a parte, né, a parte espiritual, Deus não fala com o povo do mundo, porque o povo do mundo já é do oba-oba mesmo. Mas isso é mais é para quem conhece a palavra, né? Para quem conhece a palavra. E assim, o povo já se achava incapaz, que eles erravam tanto, se afastavam tanto de Deus com o pecado, que eles já se achavam incapazes de se transformar por si próprio. Aí se tornou um povo fraco, né? E escravo do pecado. E o pecado deixa a pessoa dessa forma, né? Deus mostra que continua o mesmo com poder e o seu amor e com amor, mas também que ele é justiça. E eu entendi que essa água que seca e cheira mal é o Espírito Santo, né? No meu entendimento. É o cheira mal porque diz o quê? Que nós exalamos o bom perfume de Cristo. E eu entendi que esse cheira mal é o Espírito Santo quando sai da pessoa, né? Devido ao mau testemunho, devido à pessoa fazer tudo que não agrada a Deus. Então, esse secar, os peixes, né? Cheira mal os seus peixes, porquanto não tem a água e morrem de sede. Espiritualizando, eu vejo essa sede como isso, né? A sede do Espírito Santo. Quer falar alguma coisa, Aline? Sim, senhora. Nesse verso 2 aqui, a gente realmente percebe que Deus, ele teve a preocupação de falar que as pessoas foram chamadas, as pessoas foram alertadas, as diversas profecias foram enviadas. Muitos profetas levaram a mensagem dele para aquele povo, que, como Dona Mari falou aí perfeitamente, foi um povo infiel a Deus. Infiel espiritualmente falando, porque eles acabaram se envolvendo com a idolatria. E ele fala: chamei e ninguém respondeu. Bom, ele chamou as pessoas para arrependimento. Não houve arrependimento. Quando ele chega e torna, ele percebe que as pessoas continuam fazendo a vontade delas mesmas, né? E vão seguindo após outros deuses. Desagrada a Deus. Ele está justificando o porquê que ele abandonou, pelo menos temporariamente, a nação de Israel, a nação de Judá, justamente pela sua infidelidade. Beleza. Mas no momento que ele chega aqui e fala que, assim, porventura, tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir, ele faz uma alusão. Poxa, eu estou chamando vocês para serem fiéis a mim, mas vocês não aceitam. Por quê? Porque vocês acreditam que em mim não há a capacidade de poder livrá-los, né? Porventura, a minha mão se encolheu de modo que eu não possa fazer nada por vocês. A gente não pode nem imaginar o tamanho de Deus, né? Então, no momento que ele faz essa pergunta, é completamente retórica. Ele quer fazer com esse povo refletir. Ele continua: ou não há mais força em mim para livrar? Quer dizer que realmente precisam outros deuses virem ao socorro de vocês, ou em socorro de vocês? Não sou capaz de protegê-los, de guardá-los, de prosperá-los e por aí vai? Então, ele mostra aqui a indignação dele. Mas quando ele fala aqui: eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, portanto não tem água e morrem de sede. Isso aqui faz uma alusão para a gente
pode até não parecer muito claro, mas para Israel isso era muitíssimo claro. Faz uma alusão àquelas pragas que aconteceram no Egito, quando Sim, as águas foram tornadas em sangue e os peixes morreram e aquilo ali virou uma podridão. Então, ele está falando, poxa, vocês foram escravos no passado de uma nação forte e eu fiz sinais tais que obrigaram aquelas pessoas a cederem e libertarem vocês. Ele está começando a justificar o, o poder dele, né? Justificar o poder, não. Mas provar para essa nação que ele já foi com ela um dia. Por que ele não continuaria sendo? Estão entendendo? Por que vocês buscarem outros deuses, se vocês têm a mim? E ele vai continuar falando sobre alguns desses sinais. Essa alusão de que ele retira o Espírito Santo e torna aquela pessoa seca, eu, sinceramente, meu ponto de vista, não acho muito procedente. Eu penso que Deus não retira o Espírito Santo. Nós é quem o afastamos da nossa vida. O maior desejo de Deus é derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. É o desejo dele. E não o contrário, tirar daqueles que não prestam. Não. Por isso que ele toda hora está chamando arrependimento. Eu não quero tirar meu espírito de vocês. Eu não quero tirar minha influência de vocês. Eu quero que vocês se voltem para mim. Mas o homem, na sua rebeldia, acaba perdendo o espírito. Acho interessante comparar esses rios secos com uma pessoa que perdeu o espírito. Pode até ser bem legal, mas não acho legal a gente pensar que Deus faz isso. Não que ele não possa, mas é que contraria demais os seus propósitos, os seus princípios. A vontade dele é abençoar e não amaldiçoar, né? E diga-se passagem, essa é mais uma profecia chamando o seu povo para confiar nele, chamando o seu povo, confia em mim. Olha só, lembra lá do Egito? Pois bem, eu posso ser com vocês na Babilônia assim também. E lembrando que essa carta é para aquelas pessoas que estão presas na Babilônia, aquelas pessoas que foram feitas escravas da região de Judá, né, da nação de Judá, e estão na Babilônia. Né? Não é uma profecia que Isaías está pessoalmente falando aquelas pessoas, mas a profecia foi escrita e aquela mensagem, essa mensagem, chegou às pessoas quando elas estavam no cativeiro. Objetivo: criar nelas esperança e confiança em Deus. Tá? Eu só queria fazer aí essa, esse adendo. mas quando eu falei, eu nem falei Deus tirar, porque não é Deus que tira o Espírito Santo, são as próprias atitudes, né, Isso. da pessoa. Eu falo por experiência própria, porque alguns anos atrás eu era um Israel da vida. Fiz muita besteira e perdi o Espírito Santo. Alguns anos atrás, na semana de ser levantada a obreira, lá em 1988, eu simplesmente virei a cabeça e perdi o Espírito Santo. Não foi da noite para o dia, né? Então, assim, eu vi essa coisa da, de cheirar mal, trazendo para a vida espiritual, essa coisa da pessoa não exalar o perfume de Cristo. E no momento que eu me desviei, eu já não exalava o perfume de Cristo. Eu cheirava mal, porque tinha o cheiro do pecado. Eu achei bem interessante que eu trouxe tudo isso aí para a minha vida. Entendeu? Posso continuar? O 3. Eu visto os céus de negridão, por-lhes-ei no saco
para a sua cobertura. Aí pode ser também, né, fazendo alusão à praga do Egito, né? Aquela praga quando que escureceu tudo, né? Porque Faraó não queria libertar o povo. É isso? E trazendo para a parte espiritual, esse vestir o céu de negridão, eu botei como a pior sensação do mundo, né? É quando é a sensação de nós orarmos e as nossas palavras baterem no teto e se perderem. Baterem no teto e se perderem, pois o céu está fechado, está negro, e Deus não ouve. E eu também já passei por essa situação. Do céu ficar negro para mim. Eu tá fazendo um bocado de besteira, fazendo tudo errado. Aí na hora vem o acusador, né? E a oração bate e volta. E eu vi esse saco, né? Olhei um saco para a sua cobertura. Eu vi como se fosse o saco que embala uma pessoa, um cadáver, sabe? Um saco que embala um cadáver. O luto quando em saco de defunto. E não se tira mais nada dali. Só um corpo sem vida. Foi que eu entendi esse céu, justamente. Esse céu de negridão. Você tem alguma coisa que acrescentar ali? Não? O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta o ouvido, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Isso aqui, a língua erudita, o significado no dicionário de uma língua erudita é o de uma pessoa entendida, né? Culta, iluminada e letrada. Aí, trazendo para o lado do mundo espiritual, né? Ele junta o 4 e o 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e não fui rebelde, não me retirei para trás. Aí eu botei o seguinte, a importância de estarmos bem com Deus no dia do trabalho evangelístico. Porque Deus nos dá essa língua erudita, né? Ele concede a gente pela misericórdia. E quando a gente vai fazer o ponto de fé, a importância da gente estar bem, né? Porque aqui fala, saber dizer tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Aí eu via a questão da gente se santificar, não ir fazer o ponto de oração de qualquer jeito, para justamente nós termos esta boa palavra para aquele que está cansado. A boa palavra para quando a gente para que a pessoa dá ouvido, que Deus pega e faz a gente falar que a gente nem percebe que a gente está falando, parece que a gente conhece aquela pessoa, e a pessoa fala, já acontece a pessoa dizer, você sabe da minha vida? Eu não te contei nada e você está falando tudo que eu faço de errado e tudo que... Então, eu vejo dessa forma, né? E, tipo assim, não se preocupar somente em dar um jornal, não só dar a folha, mas sim falar a palavra, que um dia aquela pessoa vai precisar daquela palavra. Por isso que Deus nos dá essa língua erudita, a língua do conhecimento, ou a língua que vem, desculpa, pelo fato do Espírito Santo usar a gente, né, no momento da evangelização.
E essa parte aqui que fala, ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. É tipo a pessoa não achar que ela é nada porque ela está arrebentando no ponto de fé, porque fez, porque aconteceu. E esse desperta é a humildade da pessoa reconhecer, primeiro, que acordou porque Deus permitiu, né, que ela acordasse, respirando o ar que é dado de graça, né, e que ela realmente não é nada. E esse como aqueles que aprendem, ou seja, por mais que Deus nos conceda a língua erudita, temos que ter a humildade que precisamos dele todos os dias. E a gente precisa sempre aprender alguma coisa. Que ninguém sabe tudo, né? Isso é o ouvido de quem aprende, ainda que seja muito usado por Deus, né? Então, quando a gente acha que sabe tudo, a gente sobe como um foguete e desce como um martelo sem cabo. A pior coisa do mundo é a pessoa achar que sabe tudo dessa vida. Quer falar? Quero, dois altos. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Pessoal, levanta a mão aí se Opa, é vocês quiserem, mesmo, viu? esqueci, desculpa. É, quando eu vejo aqui ele desperta-me todas as manhãs, me aponta para um relacionamento diário. Existe uma Sim, rotina desse servo que a gente vê aqui, que nesse momento é justamente o servo de Deus, que a gente entende que é o Senhor Jesus. Isaías, ele não fala o nome Jesus, não existe Jesus no livro de Isaías, mas existe o servo de Deus, o servo do Senhor, e o título que ele dá, Emanuel. E aqui a gente vai ver que Jesus, ele teve a capacidade de estar aqui na terra para fazer toda a vontade de Deus, segundo toda a vontade de Deus. Mas todos os dias ele mantinha um relacionamento íntimo com seu pai. Todos os dias a gente tem que desenvolver esse relacionamento íntimo com Deus. O fato dele nos dar vida, um novo dia para vivermos, isso já é maravilhoso, já é fantástico, é um papel em branco cheio de coisas para você escrever ou reescrever, inclusive, a respeito da sua vida, suas novas atitudes e por aí vai. Todo dia é uma oportunidade de você se superar, se vencer um pouco mais e ser melhor cada dia mais. É o nosso objetivo. Apontando para isso, mostra que existe um tempo onde ele vai receber uma orientação, como ele fala aqui, desperta-me o ouvido para que ouça. Ele faz com que o servo, o próprio Deus, faz com que o servo tenha uma sensibilidade para ter ouvidos que ouçam sim, a voz de Deus. Normalmente a voz de Deus vai nos aconselhar, nos confortar, nos exortar, como a Adriana colocou aqui, ó, nos instruir. E algum objetivo, algum propósito ele vai ter. E o que eu quero chamar mais atenção é que o ritmo de vida atual, todos sabem, está super acelerado. E o risco de fazermos parte do reino, e acharmos que um dia corrido sem falar com Deus antes de tudo pode não significar um grande dano na nossa vida espiritual. Mas é de grãozinho em grãozinho que a galinha enche o papo, né? E é de falha em falha que o cristão acaba caindo. Então, sim, essa necessidade de amanhecermos
segundo a vontade de Deus, e priorizando conhecer a vontade de Deus, para então, ao longo do dia, executarmos, isso é fundamental, pessoal, é fundamental. E negligenciado muitas vezes pelos filhos dele, né? Vamos lembrar que essa carta está sendo escrita para os filhos de Deus, né? Não é para perturbados, é para os filhos de Deus. Então, a gente vai ver que ele vai receber do Pai numa rotina, uma comunhão que é retroalimentada todos os dias. Então, Deus fala com ele e ele para ouvir, inclusive para falar, né? Eu entendo que é aquele momento em que você está abrindo sua Bíblia para ouvir a Deus e abrindo sua boca para falar com Deus. É o trabalho da meditação e da oração. Isso tem que ser diário, né? E logo nos primeiros momentos do dia. Importantíssimo. É o seu primeiro alimento, né? Seu café da manhã, seu primeiro alimento. Tem que ser. Tem que ser porque justamente a minha queda se deu por isso. Ah, hoje eu não orei. E hoje eu esqueci de orar. Hoje eu não orei meio-dia. Hoje eu não... E tem várias formas da gente falar com Deus. Porque a gente não precisa falar com Deus. Que aí na rua vão achar que a gente está doido, né? A gente também pode falar com Deus em espírito. Às vezes eu estou no mercado, quando dá meio-dia, eu tenho que fazer minha oração de descarrego. Eu estou olhando o arroz e estou. Mas com o teu poder, né? Com o sol na boca, dá. Que é a pior coisa. E quando a gente não fala com Deus, tem até um vídeo no Instagram engraçado do cachorro. Um dia sem falar com Deus, o cachorro tá assim. 2 dias sem falar com Deus. 3 dias. E a derrota é total. E é uma queda, é uma coisa horrível, porque você mostra a ele também que não depende, né? Não precisa da orientação dele para a sua vida. Às vezes eu estou lavando os pratos, aí Paulo, meu esposo, chega, que ele já sabe com quem eu estou conversando, ele faz de, oi? É o quê? Eu não estou falando aqui é com o meu Jesus. Ele, tá bom. E isso aí tem que ser uma rotina, porque senão, se a gente deixar isso esfriar, aí chega um tempo que aí já começa a não dar importância. E justamente quando a gente faz essas orações, a gente fala com Deus, nos momentos que a gente está passando, vai passar por alguma coisa, a gente tem uma conexão maior com Ele. E Ele mostra, ó, vá não, hein? Vá não que é furado. E isso é, meu Deus, quantas vezes eu já tive pronta para ir para um lugar e Deus disse, não, pronta, minhas coisas para vender num lugar que a pessoa disse, venha que você vai arrebentar. Tudo já botando no carro o Espírito Santo, não vá que você vai ser roubada. Oxe, tirei tudo. Porque justamente por causa dessa conexão que a gente tem que ter diária. Mesmo que não dê para fazer aquela coisa demoradíssima, mas que fale com ele. Que aí está mostrando a ele que ele é o primeiro. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa? E Maiana está dormindo, não é possível. Só Deus, viu, Maiana? Acorda aí. Não, a tela dela congelou. Deve ser a internet. Ah, tá. Lembrando Boa. que... Não, com certeza foi a internet, a tela congelou. Lembrando que, sem dúvida, tá? Importante falar. Mas o texto está falando de ouvir, tá? Como é que você vai ouvir a Uhum. Deus? Você ouve no meio da oração também. Deus fala com a gente no meio Uhum. da oração. Ele inspira a gente. Mas Sim, meditação da palavra. também. Meditação da palavra. Entendeu? Tem que existir isso aí. Não dá para abrir mão. Posso continuar? Sim, senhora. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso, pus o meu rosto como um cesto, porque sei que não serei envergonhado.
essa parte aqui eu entendi, né, que faz uma alusão ao Senhor Jesus, né, ao sofrimento do Senhor Jesus, que ele botou. Ah, não, 5, é verdade. Eu não. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retirei para trás. Então, abrir os ouvidos é justamente quando a gente dá ouvido à voz dele, né? Quando a gente dá ouvido, quando medita na palavra, quando ouve a palavra, que eu ouço a palavra do Bispo Macedo todo dia, meu café da manhã, todo dia. E esse não retirar para trás é a pessoa permanecer, né? Seguir em frente. Ou não, Lívia? Não, sim. É justamente isso aí. Esse verso aqui é fantástico. O próprio Deus abre os nossos ouvidos. Ele se revela para a gente. Ele Sim, revela a vontade dele para a gente. E no momento que ele faz isso, ele espera que você obedeça. Aí o servo do Senhor diz: eu não me retirei para trás. Eu não desisti de fazer aquilo que me foi ordenado. Eu tive coragem suficiente para ir em frente, né? E isso é extremamente importante, você entender que ele vai falar contigo e que você tem que obedecer, porque ele não falou com a gente por nada, sem propósito. Não existe. Nada com Deus é sem propósito. E aí você não cumpriu o seu propósito, porque você não teve coragem de ir além, porque você não teve coragem de fazer, porque você não teve coragem, porque você achou que não era para você, era para a coleguinha do lado, mas não era para você, né? Então, esse verso aqui é fantástico. Mostra a determinação de ele seguir em frente. Não ouvir, ó. Ele abriu sim. meus ouvidos, ele me deu entendimento. Eu compreendi sua mensagem. Não vou voltar atrás, eu vou continuar, vou seguir em frente. Com a caminhada com Cristo é assim, né? Você entra na igreja, venha como estás. Mas não é para permanecer como a gente está, né? Como a gente chegou. Não, Não. Aí vem o processo da mudança. E Deus fala o que a gente tem que mudar, né? Os maus hábitos, maus costumes, sim, vestes, amizades, né? As más sim, companhias. E ele vai dizendo tudo que a gente tem que mudar e novos hábitos que a gente tem que acrescentar. E nessa caminhada, às vezes a gente não quer parar de ouvir uma música secular, às vezes a gente não sim, quer parar de tomar uma bebida alcoólica, às vezes a gente não quer parar laços, não quer cortar laços com determinadas pessoas do nosso passado. Tem gente que mantém laço com ex até hoje, né? Ex-namorada, ex-marido, até hoje. Então, existem essas coisas que elas devem ser cortadas, elas devem sim. ser arrancadas. É um processo que vai exigir coragem da nossa parte para obedecer, para cumprir. Deus vai falar. Não tem como a pessoa dizer, não, não ouvi, ninguém me orientou. Mentira. O Não, Espírito não tem Santo como. fala. Perdoar, boa, Isis. Perdoar é importantíssimo. Gente, a gente não vai entrar no céu sem perdão, né? Se a gente não aprender a perdoar, a gente não vai obter perdão. É plantio e colheita. E talvez seja uma das coisas mais difíceis a gente pedir perdão. E pior, pedir perdão quando a gente que foi ofendido, né? Mas dentro dessa ofensa, nós também ficamos machucados, né? Às vezes a gente guarda aquela palavra. Pô, falou comigo assim, tal dia, pô, que injustiça, não era para ter sido assim. Aí a Uhum. pessoa fala novamente, puxa, aquilo ficou dentro de você. Qual é a orientação de Deus? Esquece, desvia e continua. Não, aí você vai lá tirar satisfação, você vai lá saber o que aconteceu, por que que falou, por que que cilada de Satanás para criar confusão. Segue em frente, deixa lá. Perdoa, né? Segue em frente. É realmente uma das coisas
mais difíceis. A Isa está trazendo aqui à memória coisas interessantes, né? Quando Jesus fala de perdoar 70 vezes 7, e a gente sabe que não é o numeral em si, mas infinitamente a gente tem que liberar perdão. E qual é essa intenção de liberar o perdão? Além de manter seu coração limpo, evitar que você Sim. atraia para si maiores confusões, que não tem jeito. Aí você vai lá, Doenças, aí você vai lá, vai procurar confusão, vai tirar satisfação, ou então você guarda aquelas zorras dentro de você, você não quer mais falar com a pessoa. Vai, vão sendo levantados muros entre as pessoas que, na verdade, você teria de alcançar. vira câncer. Pessoas que, na verdade, deveriam fazer parte do mesmo corpo que você, corpo de Cristo, né? E assim vai se criando as divisões. Enfim, Deus fala com a gente. A gente só não Fala. ouve, não é nem não ouve. A gente só não dá ouvidos, né? Que é o sentido de obedecer, porque a gente é teimoso e acha que pode fazer melhor do que Deus. Aí depois paga o pato, né? Depois paga o pato. Eu vivi essas duas situações. Eu sempre, quando leio alguma coisa, aquela vez que você pediu para fazer o estudo, que eu mostrei, eu sempre trago para a minha vida. E dentre essas coisas de não retirar para trás, eu vivi duas coisas. Uma antes, essa coisa da mudança das amizades. Eu digo sempre que o cristão ele é solitário. O cristão ele é solitário. E graças a Deus que eu não tenho problema com isso. Não tenho. E assim, eu procuro, eu uso muito meu zap para falar de Jesus para as pessoas, né? Mas não ando mais com elas. O Bispo Jadson dizia assim: aquela pessoa do mundo que você conheceu, você não tem que andar com ela, você tem que orar por elas. Você tem que lutar por elas, para elas conhecerem a Jesus e dar bom testemunho e não andar. E eu tinha um pessoal que eles foram muito amigos, muito, me ajudaram muito na época com minha mãe. E eles estão na denominação, mas que eles, no final de semana, tomam uma cervejinha. E eu tive que me afastar dele. Eu considero ele como irmão. E, bora pescar, bora Paulo pescar, porque Paulo gosta de pescar. Aí eu vou levar um cooler com cervejinha. A lâmpada já veio. Isso não faz parte mais. E aconteceu, tipo assim, uma separação muito grande, porque o que ele gosta, eu já gostei, mas eu sei que não agrada a Deus. Então eu digo que a gente acaba ficando sem amigos, sem pessoas para estar em casa. Ninguém quer vir para minha casa comer churrasco, tomar banho de piscina, porque eu não aceito bebida alcoólica na minha casa. De jeito nenhum. Mas mesmo com o meu dinheiro eu compro. Não. Tanto que as pessoas já até se acostumaram com isso. Então não tá, porque diz que se afoga tomando refrigerante e água e suco. E quanto a essa coisa do perdão, eu sempre tive uma inclinação muito grande, o diabo sabe a nossa inclinação. E eu sempre tive um sangue muito quente para rebater na hora a coisa de vir eu. Até hoje eu admito que eu tenho que consertar muito isso ainda. Muito. E eu vivi uma situação domingo com uma oficial, né, da igreja, não convém dizer quem, que eu senti parecer um cão me perseguindo assim, que não foi a primeira vez, falou uma coisa e na hora me subiu uma ira e eu fui tirar satisfação mesmo. Eu fui falar com ela, sim, está incomodada com o quê? Está te incomodando em quê? Aí quando foi ontem na igreja, essa pessoa justamente trabalhou na reunião. Quando eu fui na frente para receber a unção, o que aconteceu? Eu simplesmente olhei para ele e falei, não, eu já fui ida.
mas não tinha nada dentro de meu coração. Não vou falar que foi. Não tinha nada dentro de mim. E isso, para mim, foi uma glória muito grande. Porque em outros tempos eu teria tudo para nunca mais querer olhar para a cara. E no final a pessoa veio me pedir perdão. E reconheceu que não tinha nada a ver aquilo que me falou. Eu disse, aí ela, não fique com mágoa de mim. Eu disse, não sou burra de guardar mágoa de ninguém. Não sou burra. Aí pronto, resolveu. Então, essa coisa de não dar para trás, eu tenho certeza que o próprio Deus permite que certas coisas aconteçam com a gente para ver realmente, porque é muito fácil a gente pegar a Bíblia do Bispo Macedo, ir para a igreja domingo, tomar ceia, bater palma, devolver dízimo, mas na hora que vem a porrada que a pessoa diz a você o que você não quer ouvir. E eu aprendi uma coisa com minha filha, que eu aprendo muito com Paloma todos os dias, nem endeusando Paloma não, tá amarrado isso. Paloma sempre me disse uma coisa, minha mãe, que às vezes aconteciam algumas situações com ela, de eu querer, não pode você, minha filha, ela, minha mãe, deixa que Deus me defenda. O cristão não precisa se defender. Deus defende ele. Aí, quando essa pessoa me falou essa coisa, que eu conversei com ela chateada, ela, a senhora não aprende. Deixa Deus, não vai falar com ninguém. Deixa. Aí eu orei a Deus, meu Deus, não deixa eu ter mágoa, Senhor, meu coração só tem que ter o teu espírito e o amor às almas. Aí fiquei aliviada. E Deus me defendeu, porque acabou o assunto e a pessoa ainda veio se retratar. Não estou feliz porque a pessoa me pediu perdão, não. É porque a coisa se dissolveu, sabe? E justamente não criou essa, como é? Essa As barreira. barreiras, né? Barreiras. Já pensou você ficar dentro da igreja de mal com a pessoa, tá amarrado isso, Confusão. parecendo que está no mundo? Não. E o diabo, ele é como eu falei, o mal ele não quer quem está lá fora, ele quer trazer inimizade, é o corpo de Cristo para ali, ó, para quem está no meio da coisa. Ah, bora voltar aqui. Agora vem aqui o versículo 6, né? As minhas costas, Isis doida para saber quem é, né? As minhas costas eu ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso, pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. O que é o seixo? O seixo é uma pedra, né? E aqui, na Bíblia do bispo, ele comenta esse versículo 7 do rosto como um seixo. Expressa qual seria a reação do Senhor Jesus diante do desdém, da humilhação e da oposição. Ao comparar o rosto do seu filho a um seixo, uma pedra, o Altíssimo mostrava que o Messias permaneceria firme e destemido, sem desviar os olhos da sua missão. Onde ele encontraria tamanha força? O Senhor Deus me ajuda. Essa era a origem da coragem e da estabilidade do Filho de Deus. O homem só cai em tentação quando deixa de depender do Todo-Poderoso e passa a contar com as suas próprias forças. Quando se tira os olhos das Escrituras e da fé, a visão se ofusca e o ser humano, por mais bem intencionado que seja, perde o objetivo e fracassa espiritualmente. Rapaz, isso é muito forte.
Aí isso aí faz um pacote de tudo aí, isso aí que já foi falado. Porque sempre se fala, né, que o Senhor Jesus ele veio como homem justamente para mostrar a gente que é possível, né? Porque seria muito fácil para ele ser só espírito e hoje nós teríamos o direito de dizer assim, mas ele manda perdoar porque ele não sofreu nada, né? Ele manda amar o inimigo porque ele não passou por nada. Ele manda fazer isso, fazer aquilo, porque ele viveu só de glórias, só de coisas boas. No entanto, não, né? Essa parte eu entendi isso aí. Quer falar alguma coisa, Lívia? Quando ele fala Alguém quer falar aqui, alguma coisa? quando ele fala aqui no verso 6 que ofereci minhas costas, né, aos que me Uhum, feriam, a minha face aos que arrancavam os cabelos, em outras versões está a barba, não escondi minha face uhum, dos que me afrontavam e me cuspiam. Isso aqui é toda aquela via dolorosa do Senhor Jesus, que sim, foi sim, chicoteado, cuspido, maltratado, espancado, etc. Tal. E ele não fugiu. Então, é continuidade do verso 5. Não me retirei para trás. Então, isso. ele sabia o que ele tinha de fazer, Deus o instruiu a esse respeito, ele sabia exatamente o que ele deveria fazer, o papel que ele tinha que cumprir aqui na Terra, e ele não fugiu do seu propósito. Não fugiu do seu propósito. Foi até o fim, e essa ideia aí é justamente, né, quando ele se coloca como seixo, como uma pedra, em algumas versões está pedra mesmo, Uhum, é aquela questão de ele se manteve firme, resistente. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, acabou, né? Ah, vai machucar, vai sofrer, vai doer. Sim, mas eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer. Então, largar o mundo, vai sofrer. Uhum, mas eu tenho que largar o mundo, acabou. Ah, você tem que tirar o mundo de dentro de você agora. Beleza, vai doer, mas eu vou tirar o mundo dentro de mim. é o mais difícil. É mais difícil, mas eu vou ter que tirar o Às mundo de vezes dentro as de mim. pessoas acham que estão arrebentando só porque devolve o dízimo. E eu era uma dessas. Meu, tudo é exemplo ruim, eu me encaixo. Eu acho, Tô é porque a ruim. senhora nunca prestou muito, né, gente? Já percebeu isso. Mas, Ah, mas assim, eu penso até que essa parte de você devolver dízimo e dar ofertas é a parte mais fácil de todo o trabalho. sim, Porque, de verdade, isso não arranca um pedaço de você. Não arranca um pedaço de você. Arranca um pedaço da sua riqueza? Ah, ok. Mas não arranca um pedaço de você. Como você deixar um vício, uma amizade que não presta, né? O amante. um costume, né? Um costume. Isso aí realmente é muito mais difícil. A parte do dar dinheiro é super fácil, tanto que a senhora fala aí, como a senhora não prestava muito, né? Então, dava o dízimo, a senhora conseguia fazer isso, né? Mas a Dava as senhora mesmo, melhores ofertas. e a senhora reconhece que faltava ainda Hoje, bastante, faltava muito no processo de conversão, né? No processo de santificação. Já falei isso isso. aqui algumas vezes, né? Converter é você sair do mundo. Santificar é você tirar o mundo dentro de você. Não Isso é aí. trazer. Você não pode vir para a igreja e trazer o mundo junto. Não. É abandonar e largar o mundo portas afora e arrancar o mundo de dentro de você para que o Espírito Santo venha fazer morada, né? E fazer o que deve ser feito. É isso aí, Lívia Isso. aí ó, falando. Difícil enterrar a velha criatura. Então, todo mundo passa por isso. Ninguém é Sim. especial, eu sofri mais para abandonar meus. Não, 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 não. É a mesma coisa para todo mundo. A mesma coisa. Ah, mas eu era bandido, eu era isso. É igual. Ah, eu era homossexual, era isso. É igual. Pecado é Igual. pecado, né? É, é igual. Vai doer na carne, tá? Mas você não pode voltar atrás. Essa é a mensagem desses versos. Você não pode Sim, voltar atrás. Vai doer, mas não pode voltar atrás. Tem que seguir em frente. Cumprir o propósito. isso é verdade. E
assim, o que fez eu me firmar com Deus depois de eu ter voltado. Depois de eu ter voltado, eu levei anos achando que eu estava arrebentando, porque eu devolvia dízimo, porque eu era ofertante, porque eu participava de propósitos assim muito fortes, porque Deus me respondia. Foi quando eu vi uma pregação do pastor dizendo assim, eu lembro isso em Itapuã, pastor Maclay, ele disse assim, você está pensando o quê? Você que fica brincando de igreja, o diabo queria estar no seu lugar. Ele daria tudo para ter a oportunidade que você tem. Isso ele pregando, né? E sabe por que você não se firma? Você dá lugar a ele? Porque ele sabe para onde vai sua alma se você continuar dessa forma. E o prazer dele vai ser esse, porque ele tem inveja de você, porque para ele não tem mais jeito. Essa palavra entrou de uma forma que aí eu parei e falei assim, não, eu não estou arrebentando, não, eu estou arrebentada. Eu não estou arrebentando. Eu estou pensando que eu estou, sabe? E eu estou fazendo tudo errado. Porque a nossa comunhão com Deus a gente conhece, não é quando está na igreja, é quando está sozinha. Né? E isso eu botei dentro de mim. A nossa comunhão com Deus é quando a gente está em casa, quando ninguém está vendo. E eu continuava fazendo coisas que eu sabia que não agradava a Deus, mas ai, não, pegava um envelope, devolvia dízimos, ofertas grandes, e estava longe dele. E estava dando para trás. Né? Bora continuar. Senão eu vou ficar falando de mim aqui, meu Deus. E é triste. É triste, não. Eu fico feliz porque eu vi que eu mudei muita coisa. Quando eu despertei, que o pastor disse, o diabo quer o seu lugar. O diabo, ele quer o seu lugar. Você que está brincando de ser cristão, o diabo quer o seu lugar e o tempo está passando. E você está achando que está arrebentando. Rapaz, isso me deu um pavor tão grande que eu fiz, espera aí. Vou voltar, vou tirar tudo que não agrada a Deus da minha vida e vou tentar fazer tudo novo. Bora 8. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Esse 8, eu vou ser sincera, eu não consegui. A coisa não entrou na mente. Por quê? Nesse 8. Não sei, eu Gente, li e reli. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Ou seja, perto está de mim o meu Deus, né? Que justifica o meu passado que não existe mais hoje. Então eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu revelou. Que justifica a pessoa que eu era antes, que guardava mágoa e que hoje não guarda mais. A pessoa que fez um monte de besteira e que repudia isso tudo da vida. Né? Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Ou seja, aí é falando já do diabo. Né? Entendi agora. Eis que eu, Senhor, Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupas, se envelhecerão e a traça os comerá. Eis que todos eles, como roupas, se envelhecerão. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Que, quando andar
em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Aqui tem a parte que está lá em 2 Crônica 20:20, né? Crê no Senhor e estarás seguro. Crê nos profetas e prosperarei. Né? Foi isso aí que eu entendi dessa parte. Quem é entre vós que teme o Senhor, ouça a voz do seu servo. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. A gente dá ouvido também à voz do homem de Deus, que está trazendo as boas novas. Aí vem aqui o 11, né? Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingir com faísca, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendeste. Isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazireis. Aqui está lá em Eclesiastes 11:9. 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recresce o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove a tua carne do mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Deixa eu voltar aqui. Quer falar alguma coisa aí? Alguém? Isis, quer falar? Alguém? Isis. Pô, ninguém quer falar hoje na minha vez. Isis vai falar. Tudo me impacta. Isis, rapidinho. Estão me ouvindo? Não, Vocês estão me ouvindo? não. Cortando. Tá ouvindo, tá cortando, que nem naquele dia. Veja se você fecha o vídeo e facilita de repente. Fecha o vídeo e fala. Tá me ouvindo? Sim. Sério? Achei que era um. Vá, fale aí agora. Estão me ouvindo? Sim, senhora. Esse texto me impactou muito. Mas tudo me impacta. Eu sou uma pessoa que vive impactada. Mas o texto me impactou muito porque claramente a gente consegue ver a Via Crucis. A gente consegue ver todo o sofrimento de Jesus durante a caminhada até a cruz. Isso é muito fofinho. Porque são pontos muito claros, muito específicos, no sentido da questão de arrancar a barba, dos cabelos, né? Colocaram nele uma coroa de espinhos, e alguns estudiosos dizem que arrancou o couro cabeludo. A questão da face também me impactou quando ele diz que o rosto dele era um seixo, no sentido de que as pessoas o agrediam e ele não se defendia. Porque a nossa tendência, quando alguém vem contra nós com alguma coisa, um chicote, qualquer coisa, a nossa tendência é proteger o rosto. Todo mundo coloca o braço, faz aquele X com os braços, porque é natural esse mecanismo de defesa. Mas ele tinha o cuidado de dizer que o rosto dele era como um seixo. Ele estava firme. Isso é muito forte.
quanto de nós conseguimos ficar firme diante das intempéries da vida? Acho bonita essa palavra, intempéries. As adversidades. Pelo menos eu não sou que nem Jó, não aguento não. Qualquer coisa, eu já corro para painho, já coloco meu joelho no chão, eu já reclamo para ele. Não aguento muita coisa. Reclamo logo com o que é de direito. E, e mais para frente, ele diz que Deus é o advogado dele, ele que o justifica. Mas Deus é o nosso juiz, ele é o nosso advogado e é o promotor. Quem é, quem é que está mais capacitado para nos julgar senão Deus? Ele nos conhece, conhece o nosso íntimo, conhece os nossos pensamentos, não tem como enganar Deus. Ou você é de Deus ou você não é. Sim, Muito claramente a gente consegue ver no caminhar. Diz que a mentira tem a perna torta. No caminhar a gente consegue ver. E, e uma da perna torta de quem não é de Deus é essa rebeldia. E eu vejo muito claramente que as pessoas caem pela rebeldia. Tiveram experiência com Deus, ouviam a voz de Deus, pregavam, curavam, expulsavam demônios, mas tinha esse espírito da rebeldia. Deus disse: vai por um caminho, não ia, faz isso, não faz, abre mão disso, não abre. A questão do dízimo, eu entendo que é o primeiro passo. Quando você entra, você entender que a gente tem que devolver o dízimo para nos abençoar, mas também uma prova de que você não ama tanto dinheiro, de que Deus está em primeiro lugar na sua vida. E acho que esse é o leitinho, é o primeiro, é o mais fácil, depois vêm as outras coisas. Depois você entender que precisa perdoar. Para mim foi o que mais impactou. Não, devolver o dízimo é gostoso, porque quando eu devolvo, Deus abençoa. E a gente vê claramente a multiplicação, claramente a bênção vindo disso, desse abrir mão, mas as outras coisas doem mais. Para mim foi mais difícil abrir mão do joguinho de celular, abrir mão de algumas coisas que eu gostava de assistir, do que de devolver o dízimo. Mas faz parte da caminhada, vai doer um pouquinho mais, mas você já está com uma resistência, você já está aí um pouquinho mais forte, e aí você vai evoluindo. Esse é o caminhar da fé. É estranho ver uma pessoa que tem muito tempo na fé e ainda continua. se bate nessas pequenas coisas, nas coisas que é do início da caminhada, como não Sim. conseguir devolver. Mas é caminhada, né? Não é corrida, cada um vai chegar no seu tempo, cada um vai, vai caminhar. Mas foi isso que me impactou muito, ver claramente, consegue claramente se identificar com Jesus em um texto, muitas vezes parece que o mal vai na nossa vida, a gente, poxa, às vezes uma pessoa que não é tão legal ou que lhe fez algo contra você, vencendo, e a gente acha, não, vai ficar assim mesmo, e Deus dá um 360 e mostra que ele é Deus. Que independente da vontade, independente das capacidades, independente das circunstâncias, ele vai sempre estar com os seus. E aí me lembrou aquela palavra, né? Se Deus é com nós, quem será contra nós? Que venha, pode vir, que a gente tem um pai do lado, a gente tem o melhor advogado, a gente tem a melhor segurança, a gente tá. E estou animada. Acho que em todo momento o texto ele tenta animar o seu povo, tenta nos animar dizendo que eu sou a Amy, né? Eu sou, estou contigo, pode contar comigo, se precisar, sabe? E as pessoas caem sempre em confiar em si e confiar em outras coisas. E Deus quer que a gente confie único e exclusivamente nele. Isso, para mim, é o fundamental, o mais forte nesse capítulo. Eu queria acrescentar aqui, a gente vai retroceder um pouquinho no verso 9.
Eis que o Senhor me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupas velhas, se envelhecerão e a traça os comerá. Fala. Mostra que isso aqui vai ter um fim. Os inimigos, eles vão ter um fim. Enquanto aqueles que confiam em Deus vão ter uma perenidade, vai ter eternidade, esses demais aqui, eles vão ter um fim. Nossos Ah, problemas, eles vão ter um fim. De repente, você tem uma questão, tá aí durando um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas vai ter um fim, claro, caso você não dê as costas para Deus e continue em frente. Vai ter um fim, seja lá qual for o problema. E quando ele vem aqui no 10, né, que ele fala: quem há entre vós que tema o Senhor e ouça o seu servo. Então, ele agora está fazendo um novo chamamento. Você vê que no começo do texto, Deus está chamando, agora o servo está chamando. No começo do texto, verso 2, Deus, ele fala: quem é que está aqui? Quem eu achei quando eu vim procurar dentro de Judá? Né? E ele não tinha achado ninguém, por isso aconteceu o exílio. E aí, em seguida, ele levanta um servo que ele instrui a fazer toda a sua vontade. E agora esse servo pergunta: quem é que teme o Senhor e vai ouvir a voz do servo? Vai me ouvir. A pregação do Evangelho de Cristo que nos trouxe a salvação para as nossas vidas, né? Foi a pregação dele. Ele pregou para Israel em princípio e depois houve a multiplicação desse evangelho para todas as nações. E ele continua: quem andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Você está em aperto, está com problema, está com dificuldade, né? Está depressivo, não sabe para onde ir, está ansioso, né? Com aquela agonia, não sabe o que fazer, a hora não chega, né? A bênção não chega, a realização não acontece, começa a ter aqueles anseios, né? Os sentimentos começam a dominar os seus pensamentos, e aí você começa a tomar decisões equivocadas. Então ele fala: olha, se você está sem rumo, se você está sem luz, confie no Senhor. Firme-se sobre o teu Deus. Faça como eu fiz. Eu fiquei lá com meu rosto de pedra. É uma alusão a dizer que ele permaneceu firme, ele não retrocedeu. Ele, aliás, nem murmurou, né? Isaías 53 vai dizer que ele, como ovelha muda, foi levado ao abatedouro. E o interessante agora é nesse verso 11, em que ele fala sobre os fogos estranhos e as faíscas. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faísca, né? Você se veste de faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo, entre as faíscas que andastes, que acendestes. Então, o que o homem, naquela altura, estava fazendo? Eles estavam abandonando a luz, buscando faíscas, falsos deuses. E ele vai permitir que isso aconteça. Você vê que ele parece que dá uma estimulada. Tem aquela história do: você que pratica o bem, continue praticando bem. Pratica a justiça, continue praticando a justiça. Ah, você pratica a maldade, continue na impiedade. Não tem problema nenhum. Né? Ele deixa você livre, à vontade. Ele não te obriga. Ele está fazendo o chamamento. Ele perguntou aqui: quem vai ouvir minha voz? Se firme no Senhor. Ah, mas vocês querem andar atrás de faíscas. Querem abandonar a luz e seguir o fogo que vocês criaram. Tá, ok. Ele vai dizer isso. O que sobrevirá a vocês vai ser da minha mão, né? Isto vos sobrevirá da minha mão. E em tormentos jazereis. Quando a gente vê esse jazir, é uma é um descanso como a morte. E a gente sabe que aqueles que não seguirem a Deus, não se submeterem a Deus, perderão a salvação e estarão no inferno, onde há ranger de dentes, choro, gritos, lamentações, desespero, tormento. Isso vem
da mão do Senhor. Quem há de julgar as nações? Quem há de julgar as pessoas? Quem há de fazer isso no juízo final? Senhor Jesus. Então, ele vai definir, olha, não, você aparta de mim, tu vai para o inferno, tá? Não, você entra no gozo do Senhor. Vem e participa aqui comigo. Vamos entrar aqui na eternidade infelizes para todo sempre. Então, você vê que o servo do Senhor, ele personifica completamente o Senhor Jesus. Em Isaías, pessoal, eu ouvi uma coisa bem interessante esses dias. Esse povo, eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento vem depois de Jesus, 60, 100 anos depois de Jesus. Tudo que eles tinham era o Antigo Testamento na questão da Torá e profecias. Algumas profecias. Nem todos os profetas, os rolos estavam disponíveis para eles. Vão estar na época de Jesus, sim, mas aí já se passaram mais 700 anos. Entende? Esse povo aqui, o que eles têm é a Torá. E a Torá, o Pentateuco, ele fala todo o mandamento de Deus. E lá atrás, em Gênesis, ele fala que o filho da mulher pisará, calcará a cabeça da serpente, mas a serpente ferirá o seu calcanhar. Israel, eles sabiam, dentro do Pentateuco, que existiria um Salvador no futuro. Eles não faziam ideia de como seria. Os profetas é que já começam a desenhar. E Isaías é o cara que mostra quem vai ser esse servo. Não tem nome Jesus, mas ele vai apontando tudo direitinho. Por isso que os fariseus lá na frente, eles se tornam indesculpáveis, porque eles conheciam a palavra. O livro de Isaías já existia. Eles conheciam a respeito do Messias, que é predito desde Gênesis, né? Não tem como eles fugirem da verdade. E aqui Deus vai dizer, Jesus vai falar, ó, você quer seguir seus ídolos? E eu vou acrescentar aqui, além dos ídolos, seu próprio querer, sua própria vontade. Manhã já dizia, quem não ouve conselho, ouve coitado. Você não quer ouvir a minha voz? Tudo bem, mas o seu fim vai ser de tormento. É uma mensagem que termina de uma forma macabra para aquele que resiste à voz de Deus. Aquele que resiste à voz de Deus. Mas temos aí outras pessoas, mais alguém quer participar, pessoal? Fala aí, gente. Lívia ainda está sem áudio, é Lívia? Abre aí para ver se rola. Lívia, está complicado. Não acontece nada. Deixa para lá. Dona Cida, quer acrescentar aí, Dona Cida? Eu tenho que fechar minha câmera porque fica congelando toda hora. Fica à vontade, pode desligar. Não quero. Aí, como a senhora fala aqui, né? Tops da galáxia. Esse aqui, ele despertará-me todas as manhãs. Despertar-me o ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. A gente espera todo manhã levantar. Que maravilha, né? Ele nos espera, eu digo todo dia, ele nos espera, ele prepara um cenário todo dia, quando a gente olha para o céu, não é o mesmo cenário, ele espera o agradecimento da gente. Aqui foi o versículo que mais me identifiquei, né? Porque a gente tem que ser dependente dele. Ele desperta, porque se ele não quiser despertar, a gente não vai acordar. Então, a dependência da gente com ele. Esse aqui foi o que mais me chamou a atenção, mais que eu gostei, porque quando eu já levanto, que boto o meu pé no chão, eu já digo: obrigado, Senhor, por mais um dia.
o Senhor me concedeu. Aí eu fiquei assim, gostei muito desse versículo e é muito forte. É dependência total dele. Esse fogo de Dona Cida é contagiante, né, pessoal? Fala aí, Dona Ana. Para mim, aqui, o que ficou foi tudo interessante, né? Tudo interessante, muito forte esse capítulo. Mas o 7 aqui é que muitas vezes, assim, o cristão precisa ter a cara de pedra diante da resistência daqueles que não querem receber o Senhor Jesus. Porque eu falo isso porque, no ponto de fé, a gente vê as pessoas não querem, às vezes não querem nem parar para receber um jornal, não dá tempo nem falar nada, dar uma palavra, não dá tempo falar nada, todo mundo apressado, correndo, e a gente fica triste, né? Por essa resistência, mas a gente não pode ter sentimento, ter mesmo é cara de pedra mesmo, é coração de pedra e continuar, porque Jesus Cristo, ele pregava e ele ia em frente. Então a gente tem que imitar, tem que ser igual a ele, não se incomodar com como é que as pessoas recebem. A gente deve continuar com a missão, que é levar a palavra de Deus para que todos venham entender e saber, sim, que existe uma oportunidade de salvação, mas que para essa oportunidade de salvação, a pessoa precisa mudar, a pessoa precisa aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e haver uma mudança, uma transformação, porque é duro mesmo abandonar muitas coisas, abandonar tudo. Como Dona Mari falou, o cristão é solitário. E realmente é isso mesmo. Às vezes eu me sinto só, porque quase ninguém gosta de vir na minha casa também. Porque na minha casa também eu não gosto de bebida, certas coisas eu não concordo, e eu não me importo. Eu falo para Deus, eu digo, olha, meu Deus, eu trato todo mundo bem, mas eu não posso concordar com o que eu vejo que não condiz com o ensinamento do Senhor. Perfeito, Dona Ana. É só a gente estar com um tempinho aqui um pouquinho extrapolado. Dona Mari, a senhora quer fazer alguma consideração final? Não, não. Tudo que tinha que ser falado foi falado. O que passar disso aí vai derramar. Então, indica aí, Dona Mari, alguém a fazer a oração de hoje. Oração é essa Rosa, que eu acho essa moça bonita, essa morena. Morena é da Parmalat, velho. Só porque o cabelo da menina é preto. Obrigada, dona Maria. Vamos então orar, né, gente? É só uma coisinha assim, bem rápida que me chamou a atenção foi que ele não foi rebelde, como alguns servos de Deus ao longo de toda essa história, desde a fundação do mundo, houve rebeldia. Então, foi entregue na mão de Jesus um propósito para ele vir e cumprir. Ele não foi rebelde, ele foi firme, ele não teve medo, não tinha quem contendesse com ele, quem ele era imbatível porque na verdade ele estava aliado ao Pai. Ele tinha acesso ao Pai, ele tinha comunhão com o Pai. Então é isso que ele
aqui eu entendi que fala necessariamente dele, do comportamento, da vida, da rotina que ele tinha com Deus. E é isso que nós temos que viver. Essa mesma rotina que o Senhor Jesus tinha, porque na verdade ele disse que deveríamos ser seus imitadores, né? Muita gente aí fora admira muitos ídolos, muitos cantores e se acaba e tem aquela admiração e ama e se apaixona por uma figura que vê na TV que faz muito sucesso. Então, quem fez todo o sucesso no mundo, né, com sacrifício, com autoridade, com humildade acima de tudo, e venceu, e hoje é glorificado, foi o Senhor Jesus. Então a gente tem que imitar ele. E no sentido de servir a Deus assim como ele serviu. Ele foi até o fim no propósito, não teve negócio de choro, de dor, não agiu com sentimento, não agiu pela emoção, embora ele fosse humano, ele simplesmente fez o que tinha que fazer e ponto. E é isso que também a gente tem que trazer para as nossas vidas, nos fortalecer e nos posicionar diante de Deus, assim como o Senhor Jesus se posicionou em obediência, seguiu até o fim do foco, que era servir e concluir tudo aquilo que Deus tinha determinado que ele viesse a fazer. E é isso que eu entendi, resumindo essa história. Vamos orar então. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse alimento. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada uma dessas mulheres que te servem, porque, na verdade, esse é o nosso meio, até que o Senhor venha nos levar. Enquanto estamos sendo preparados, devemos estar, cada grupo, cada pessoa tem que estar inserida no seu próprio grupo. Então, muitos aqui se sentem sozinhos porque não vivem mais numa roda de amizade como antes, mas nós temos o seu amor, que é o mais importante, e nós temos aqueles que te servem, que também são nossos irmãos, são nossos amigos na fé, são nossos parceiros em Ti. Então, esse é o nosso momento, meu Deus, de nos sentirmos, muitas vezes, né, diante de situações, ficamos sozinhos, ficamos deixados de lado, mas quando estamos, assim, reunidos na Tua presença, com outros também que falam a mesma língua, que estão no mesmo espírito, que servem ao Senhor, assim como nós, nos sentimos mais felizes, mais fortalecidos, porque essa é a necessidade de congregar, de estar sempre com os filhos do Senhor. Sermos filhos e estarmos no meio dos teus filhos. E é isso que o Senhor quer de nós, amando um ao outro, estar próximo uns dos outros, ajudando um ao outro, fortalecendo, exortando, apoiando um ao outro na fé e no Espírito Santo. Eu te agradeço por esse dia, pelas nossas lutas, cada uma que sabe tudo o que tem passado e onde o Senhor tem ajudado, aquilo que está ali ainda incomodando, mas o Senhor vai dar providência, vai dar resposta no momento certo. E se nós buscarmos o Senhor, sermos guiados pelo Teu Espírito Santo, vamos ter toda a verdade e ser esclarecido no tempo certo a respeito de todas as coisas. Então, meu Pai, venha nos fortalecer para que nós possamos permanecer até o fim. Não importa se estamos correndo, se estamos caminhando, mas queremos permanecer, prevalecer contra o que se opõe à nossa fé, à nossa luta, à nossa busca diante do Senhor, que é essa salvação, e sermos em breve tempo desse mundo, meu Deus, que está cada vez pior. Também coloco nas tuas mãos toda a nossa família, nossa parentela, nossos amigos, nossos vizinhos, e em especial todas as pessoas que querem nos ver mal, que lutam contra a nossa vida, que armam nós por trás e que cria através dos demônios e da falange do inferno todo o mal contra nós. Nós, meu Deus, eu em especial abençoo cada pessoa que se levanta contra mim em casa, contra os servos do Senhor, contra a tua igreja, contra a tua obra, para nos destruir. Livra-nos de todo mal e não nos deixa cair em tentação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. A gente se reencontra aqui sábado, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês.